litros de sangue, e isso suor e lágrimas. Glória a Deus. Para hoje estarmos aqui. A lei foi dita, veio a graça em Cristo. Cristo Jesus chega na terra 2000 anos atrás. E o texto, essa narrativa que acabamos de ler, ela narra uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. O primeiro evangelho, o primeiro escrito da palavra do Senhor, São Mateus, ele, quando escreve, ele tem uma preocupação com os judeus. Ele dá a analogia de Cristo, fala sobre a vida de Cristo. A preocupação dele é mais direcionada aos judeus. Também Marcos, ele, quando escreve o evangelho, ele se preocupa a escrever aos romanos crentes que está sendo perseguido, até prisionado em Roma, e apresenta Cristo Salvador, o Cristo bondoso, o Cristo que se preocupa com a igreja aonde ela estiver. Mas Lucas, quando ele escreve, ele tem aquela atenção especial, e aqueles crentes que se converteram, aqueles novos crentes, aqueles que não são judeus, mas são gregos, que aceitaram a Cristo como Salvador. Então essa parábola que há muitos pensavam e até diziam que era uma palavra, que era uma parábola, mas quando ele dá essa narrativa no capítulo 16 do livro do Evangelho, e no versículo 19, que havia um homem rico na terra. Só que se você parar para ver, esse homem rico, ele não cita o nome dele, mas cita o nome de Lázaro. Glória a Deus. Porque o foco é os dois de esmiuçamento, as duas visões. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro direcionamento é a nossa vida, é esse plano material. É o nosso corpo, a nossa vida, o nosso trabalho, é esse plano que você vê, a ótica humana. Que você vê seu corpo, você vê a casa, você vê o planeta, você vê a terra, esse é o plano material. Ele quis apresentar esse plano material, aquele homem, aquele rico, ele tinha tudo, se preocupava com a sua riqueza, se preocupava com os prazeres, se vestia de linho púrpura. Ele deixou as palavras bem explicadas, com todos os detalhes, ressuscita na sua palavra, porque aquele homem, ele era a espécie da matéria, a espécie da visão, a espécie do conhecimento, a espécie da nossa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas apresento para você o segundo plano, esse dói. O plano espiritual. Aleluia. Quando Lázaro, a Bíblia vai dizer que ele ficava na porta do rico, mendigando a ele um pedaço de pão, estava cheio de chagas, e os cachorros lambiam a chaga dele. E aquele rico estava no seu bom. Mas ambos morreram. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A palavra ela é reta, quando os dois morreram, a graça não era consumada ainda. Ou seja, quando a pessoa que está narrando essa história é Cristo, então Cristo era penancificado, Cristo ainda era homem, ser humano que estava narrando a história. E quando de Cristo para a lei, quando morria, não ia para a tormenta, mas para o seio de Abraão. Mas aquele que morria sem receber a lei do pecado, ele ia para o inferno ou Hades. E ambos se encontraram no plano espiritual. Aleluia. Maravilha, irmãos. Estou terminando, viu? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus.